Salve galera, o tema de hoje é sobre ateísmo e politeísmo. Chegou uma pergunta até mim que é: qual é mais perigoso? Entre ateísmo e politeísmo, qual é o mais perigoso? Então uma resposta imediata eu diria o ateísmo. Agora eu vou explicar por que o ateísmo é mais perigoso que o politeísmo. Porque o politeísmo não é perigoso, né? O politeísmo faz parte do processo ali atemporal, que inclusive ajuda a explicar algumas questões que os alunos do Hélio Couto podem não entender perante a forma que ele explica. Porque o Hélio Couto sempre explica o Deus que é um só, o uno, né? Tudo é uma coisa só, tudo é um só. Somos um somos nós. Isso é verdade. E isso é um monoteísmo, né? Um Deus apenas. E é o que nós luciferianos também propagamos e acreditamos. Porém, nós luciferianos é conhecido no tempo e espaço como os politeístas, né? Pagãos. Por quê? Vou explicar por quê. Você tem que entender o seguinte, e por que o ateísmo é o perigoso? Perigoso, entre aspas, porque não tem perigo, né? Na simetria perfeita. Mas vamos lá, binariamente falando, por que o ateísmo, o que é o politeísmo? Quando você entende que Deus é um só, e um só é tudo, e o tudo é nada também, porque se você é tudo, você não tem por onde se mover. Se você não se move, você não tem alívio. Se você não tem um alívio, você tem a estagnação, tem o parado, tem o atemporal, por assim dizer. Mas por atemporal ser o que é sem queimar, ele precisa do tempo, né? Ele precisa de uma perspectiva contrária a ele mesmo, que é o tempo e espaço. Mas para ver esse tempo e espaço simétrico, coerente e eterno, como o nosso mestre Bob Navarro sempre explica, o sol ainda brilha, né? Nunca deixou de brilhar, as estrelas não erram seu caminho, as cores estão alinhadas. Para que isso seja assim e é assim, tem que haver uma coerência no tempo. Essa coerência no tempo são as perspectivas relativas, que dão conforto para Deus atemporal, ou seja, é o politeísmo. O que é o politeísmo? É aquela luz que é vamos dizer assim, Deus, que mergulha no escuro, ou seja, passa pelo prisma e fragmenta-se em 7 cores. Isso o arco-íris prova, né? O prisma prova, bate a luz no prisma, vai refletir 7 cores. Essas 7 cores com as suas terciárias ali formam 12. Essas 12 cores são as 12 perspectivas base para a consciência poder ter discernimento no tempo e espaço, para poder existir, para poder se mover, para poder ter alívio. Então, assistindo os outros vídeos que eu já fiz e principalmente assistindo o conteúdo do meu mestre Bob Navarro, que está no nosso site escoladelucer.com.br, você vai entender melhor a estrutura. Mas eu já expliquei que o tecido espaço-temporal, aquilo que a gente de tecido do tempo, é a nossa cognição, né? É a nossa consciência se relacionando com ela mesma, se refletindo, né? No espaço. E para que ela se reflita, ela precisa desses parâmetros. E esses parâmetros base ali, ó, é esses 7/12 momentos, é esses 12 momentos. É o cubo de Metatron. Quando você chega no 12 ali, o reino do Pai, o momento Dota, você transborda para o momento Ômega, que é o 13 observando esse tabuleiro, a obra, o Pai, o reino do Pai. Aí ele vê de fora. Aí então ele está fora dessa obra e ao mesmo tempo dentro. E quando ele está dentro, por assim dizer, binariamente falando, ele organiza, né? Por consequência, ele é o transbordar de todas as consciências e por consequência ele organiza aquelas 12 cores, né? E essas 12 cores são os 12 deuses, os 12 sábios. Então esse é o politeísmo que o luciferianismo fala. Mas o politeísmo que a gente fala é diferente do que o lado mais azul ali, ou mais Akhenaton, mais Hélio Couto, né? Que vem dessa mesma linha de Akhenaton, desse ponto azul. Eles defendem o monoteísmo de uma forma a querer anular as perspectivas relativas, esquecendo que se anular as perspectivas relativas e ficar com uma só, por assim dizer, que não seja a curva. Porque o que acontece? Aqui a gente também tem uma só perspectiva, uma só opinião, por assim dizer, uma só tônica, uma só direção. Mas essa uma só direção é explicar o corpo atemporal, que inclui todas as direções. Essa é a verdade absoluta. A verdade absoluta da qual Seixas também falava, que aos 11 anos de idade ele desconfiava, é essa. Que para você ter as verdades relativas, que são as cores, né? Para você ter o politeísmo, você depende do monoteísmo. E o monoteísmo depende do politeísmo, porque o monoteísmo é esse uno. Mas para esse uno não ser estagnado e parado, ele precisa se fragmentar. E para ele se fragmentar de uma forma que ele não se perca nos fragmentos, ele tem que ter um alinhamento, né? Aí é as cores centrais, né, girando. E essas cores centrais se mesclando, elas vão plasmando em perspectiva elas mesmas. Tipo, você vê a cor anterior com a posterior, você consegue fazer um meio termo que nasce mais uma cor. Só que na medida que vão nascendo essas cores, esse degradê, as cores novas elas vão sendo definidas, né, em referências anteriores. Mas na medida que elas se expandem,
elas vai perdendo definições, ou seja, as almas não se reconhecem mais, não sabem de onde veio, não sabem para onde vai, não sabem o que é. E para elas se reconhecerem, elas têm que se aproximarem de novo dessa luz. Ela vai chegar perto dos 12 sábios, dos 12 deuses, né, das 12 cores. E assim se lembrarão do que são. Então, por que o ateísmo é mais perigoso? Porque o politeísmo, ele entende o espírito, né? Ele entende que são 12, mas são um. Mas são 12, mas são um. E esses 12 também são milhares, para assim dizer, né? Vão se fragmentando. Já o ateísmo acredita que você veio do nada e pro nada voltará. E não tem nada após a morte. Eles falam isso, eles matam o espírito, a alma. Eles acham que tudo é físico, tudo é matéria. Eles querem explicar tudo de forma binária, assassinando o espírito. Entende? Porque os antigos alquimistas, que são os cientistas do passado, eles incluíam ali na sua ciência, porque a alquimia é ciência, o espírito. Tanto que você tem lá o sólido platônico, terra, fogo, água e ar, e o éter, que é o espírito. Que sem o espírito não tem vida. Por detrás de qualquer coisa tem um espírito, né? Que na mecânica quântica chama de vácuo quântico, né? De energia, né? Informação. Só que essa informação... Então, o que talvez o Hélio Couto entenda, mas como ele vai nesse ponto mais azul, né, de Akhenaton, ele quer preservar esse teatro de Akhenaton, tanto que ele fala que Akhenaton, há 3.500 anos atrás, se o que ele tinha planejado tivesse dado certo, a gente estaria em outro patamar, mas deu errado. Ele vê de uma forma binária, fala que deu errado, mas nada está errado. Tudo estava escrito já. Por quê? Porque a coerência, o corpo, o tabuleiro, ele é perfeito. De novo, o sol continua a brilhar. Igual o Bob tem falado muito agora, ele sempre falou, né, mas ele tem falado mais nos últimos vídeos, que qualquer civilização do passado, a egípcia, por exemplo, por que ele cita muito o Egito? Porque o Egito é um transbordar de Atlântida, né? Do Ragnarok, que transbordou Suméria, que transborda ali, separa ali o povo lógico, que vira Israel, né? O povo, vocês sabem quem aí, do hexagrama lá da bandeira. Esse vira o povo lógico, e o povo mais abstrato já vai para outro canto, né, que forma ali o Egito. E esse povo mais abstrato é os politeístas, enquanto o povo mais lógico é os monoteístas. Só que os politeístas contêm ali o íntimo de Deus, o conhecimento do espírito, enquanto já os lógicos fica preso na forma, né? Então, monoteístas, eles acreditam num Deus sim, mas eles não entendem esse Deus, entende? Eles não entendem o espírito, eles seguem um livro de regra. Entendeu? Eles fazem sem saber por quê. Já os politeístas, eles entendem a estrutura daquilo que é. Eles entendem o corpo de Deus. Entende? Só que uma diferença é o quê? Esses povos lógicos, travados na lógica, eles transbordam a lógica antes do tempo. E sem entender ali o íntimo de Deus, eles tentam abocanhar. Aí eles transbordam a cabala. E a cabala você vai entender nesses fatores que a gente explica aqui, que é o corpo coerente. Só que aí eles entendendo que é uma conta e querendo herdar a terra de forma... como eu posso dizer, a força, eles tentam cortar o fruto, né? Cortar o rei, cortar o 13, que é a soma desses 12 momentos, aí transborda um rei. Assim como a gente hoje, né, com conhecimento, com estudo temporal, a gente sabe que o ano que vem, quando vai ser outono, verão, inverno, etc. Assim como a gente sabe cultivar uma planta, uma macieira, qualquer coisa que você sabe quando que vai dar o fruto e você poda o fruto, assim também eles entendem a cabala, percebe que o transbordar do povo, do coletivo, é um rei, é aquele que vai falar acima deles, vai organizar um povo e vai contra eles e derrubá-los. Por isso que eles falam de tiranos e etc. Eles não deixam o rei falar, porque o rei é o transbordar das consciências. Então, eles entendendo essa conta, essa cabala, eles acham que dominaram o tempo e espaço. Então, eles viram ateus, por assim dizer, ateus cabalistas, igual eu já expliquei em outro vídeo. O ateu que a gente fala não é esse ateu todinho aí de hoje em dia, que não sabe nada com nada. O ateu cabalista é aquele que ele trabalha com o espírito ali. Ele trabalha com os anjos e demônios, por assim dizer, com as energias, com os elementos, com a energia, né, com o espírito, né, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo, eles querem cortar o transbordar, por entender a conta. E achando, porque se eles acreditam que pode cortar e transbordar o rei, então eles acreditam que pode criar acima de Deus. Mas aí a diferença nossa é essa, a gente também fala de cabala, a gente também ensina cabala, a gente entende ali alquimia, ocultismo, etc. Só que a gente sempre fala, a prioridade é Deus, amanhã é dele, entende? Se você confia em Deus, confia no amanhã, você não precisa usar nada, fazer nenhuma mandinga, artimanha, macumba, alquimia. Não que não possa, é um outro assunto. Mas então é basicamente isso. O ateísmo é mais perigoso porque o ateísmo exclui Deus da conta. E excluir Deus da conta exclui tudo. Enquanto o politeísmo não tem problema algum, porque politeísmo e monoteísmo são só ângulos diferentes da mesma coisa, do todo. O todo absoluto e uno é o monoteísmo, só que ele precisa do politeísmo, que é a fragmentação de si mesmo para poder ter espaço temporal, filme, vida, história, existência. Então é esses dois momentos. E o luciferianismo é o reino dos céus. Acredite quem quiser, assuste quem quiser.
mas é um fato. Porque luciferianismo é o quê? O conhecimento da luz, portar a luz, o íntimo de Deus, entender todo esse processo. E aqui no final do ciclo temporal, acontece o apocalipse para que nasça o reino dos céus, né? Que é esse reino quântico, feminino, o reino da mãe, o lado mãe ali de Deus, para assim dizer, o lado abstrato, o lado mágico. Mas aí também, lá no fim desses 1000 anos, que a gente explicou em outros vídeos, é só estudar para entender melhor, acontece o apocalipse dos deuses, que é o Ragnarok. Mas é um outro assunto. Então, para encerrar, o ateísmo é perigoso, entre aspas, perigoso para quem quer ser ateu, para quem escolhe essa realidade, onde Deus não existe, enquanto o politeísmo não tem problema nenhum, bastando você entender, porque também tem os politeístas que falam que não existe um Deus só, são vários, já é uma brisa. Esses vários dependem desse um só, eles dançam, eles caminham, né? Eles ficam no colo de Deus, o absoluto. Mas para que Deus não queime sozinho nesse nada, ele se fragmenta, né, em 12. E se vê de dentro e de fora. E quando ele está dentro, ele também está fora, que é o 13 ali, Lúcifer, no tempo e espaço, o verbo vivo. Então é isso aí, qualquer dúvida deixe nos comentários, não deixe de acessar o nosso site, o nosso portal, é muito importante, porque na matéria que eu faço para esse vídeo, que eu deixo anexado lá, eu deixo várias referências de estudo, às vezes eu escrevo algumas coisas também que é importante, e assim por diante. Então, por hoje é isso aí, meus pavões.